Senhor, a todos, estamos aí com a lição juvenis, lição número 2, pela trocentas vezes tentativa aqui de gravar esse vídeo. Hoje é quarta-feira, nós tentamos gravar outros dias, não deu certo, mas hoje, você que está me assistindo, em nome de Jesus, vai dar certo. Porque se não der certo, esse vídeo não vai aparecer aí, né? Mas graças a Deus, lição número 2. A lição número 2 que fala o fundamento da igreja. E eu já queria estar mandando um abraço a todos que têm curtido os vídeos, a todos que têm assistido os vídeos, a todos que têm dado seu like, a todos que têm compartilhado. Obrigado você que se inscreveu no canal Juninho Espírito Santo Dependentes em Cristo. A lição de jovens, se Deus permitir, estaremos gravando também, está na descrição do vídeo. A lição de adultos com o evangelista Márcio Mainardes também vai estar na descrição. Quero mandar um abraço a todos que têm nos ajudado, a todos que têm dado maior força. O Gabriel Mustafa não está aqui hoje, eu falei no vídeo de jovens que ele foi classificado para a grande final do Crente Bom de Bíblia, no Rio de Janeiro, e ele vai estar indo para lá, vou estar indo junto com ele, e vai ser bênção em nome de Jesus. Já é uma alegria ele estar classificado. Eu queria também mandar um abraço para a classe Felipe, estarei me despedindo domingo da classe Felipe, a nossa classe juvenis, me despedindo da escola dominical lá também na minha igreja central. Eu sou segundo superintendente e vou estar assumindo uma congregação das nossas aí. E vou estar deixando os adolescentes também com dor no coração. O pastor pediu para mim para lá e vamos lá em nome de Jesus. E vai ser bênção e tudo é para honra e glória do Senhor. O fundamento da igreja. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Atos 4:11. Quem é que foi rejeitado aqui? Ele, Jesus Cristo. Ele foi rejeitado por vós, diz o texto aqui. Então ele foi rejeitado, ele foi tirado, não foi aceito, ele foi rejeitado. Qual que é o objetivo da lição? Ele diz assim: apresentar a Cristo como fundamento da igreja, discutir a ação do Espírito Santo sobre a igreja e o seu papel na fundação dela, refletir sobre a fundação da igreja e a promessa da volta do Senhor. O sintetizando a lição diz assim: a igreja foi fundada por Jesus Cristo, portanto, ele é a rocha na qual ela está fundamentada. Então nós vemos aqui no início da lição que quem fundou a igreja foi Jesus Cristo. Ele que fundou. E aqui está dizendo que ele é a rocha sobre a qual a igreja está fundamentada. Não existe, não há outra rocha. Só Jesus Cristo é a rocha, inabalável. A subsistência da igreja neste mundo durante séculos se dá pela ação do Espírito Santo que mobiliza os crentes, concedendo-lhes poder para testemunhar e resistir às investidas satânicas. O mundo jaz o maligno. Então qual é a forma para nós evangelizarmos, para nós ganharmos almas? Ser revestido pelo Espírito Santo de Deus. É o revestimento que nós recebemos para enfrentar, para aguentar, para conseguir vencer os grandes ataques de Satanás contra a igreja. Como que nós podemos fazer isso? O Espírito Santo que nos enche, que nos capacita para testemunhar. Nós somos revestidos também pelas armaduras. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, você vai ver as armaduras de Deus ali. Mas é o Espírito Santo que faz isso em nossa vida. A esperança da volta de Cristo serve como base da fé cristã. Nós esperamos a vinda de Jesus Cristo para levar a sua igreja. Então, nós acreditamos e esperamos o arrebatamento. Um detalhe, nós não passaremos pela tribulação. Às vezes a gente usa uma palavra, mas está tribulado, hoje está tribulado. Só que não é que nós estamos dentro da tribulação, não é por isso que a gente usa esse termo, eu estou tribulado, hoje o troço está tribulado, uma tribulação hoje, né, Mateus? Mas não é isso, porque nós não passaremos pela tribulação. Não passaremos. Tem um povo que acredita que nós já estamos, e quando aos 3 anos e meio dessa tribulação entrará a grande tribulação,
e aí nós iremos. Mas nós não acreditamos nisso. A igreja será arrebatada, levada, aí começa a grande tribulação. Em seguida, subiu, começou. A igreja de Cristo estava nos planos de Deus antes da fundação do mundo, Efésios 1 e 4. Os profetas, a exemplo de Isaías, vaticinaram que a casa de Deus, a igreja, seria iniciada em Jerusalém. De acordo com o propósito eterno, as profecias foram cumpridas com precisão quando Cristo, cumprindo sua missão aqui na terra, fundou sua igreja. Então, era o plano de Deus desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, o plano de Deus, a casa de Deus de Jerusalém, e aqui a igreja, como a noiva do Cordeiro, a igreja ganhando almas, levando a palavra, divulgando o evangelho das boas novas da salvação. Eu falo do evangelho puro, genuíno, verdadeiro, o evangelho que traz as boas novas de salvação, que fala da eternidade, que fala daquilo que iremos passar no céu, não o evangelho que fala do paraíso aqui na terra, das grandes coisas aqui na terra, mas um evangelho verdadeiro que fala do paraíso mesmo lá no céu. Aí Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 18, é a leitura bíblica em classe, que ele fala aqui, o versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aqui é bem interessante que Pedro, quando fala isso, ele tem ali uma revelação do Espírito Santo para poder abrir a boca e dizer que Jesus era o Filho do Deus vivo, que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Então nós observamos isso. E no versículo 18, ele fala assim que, aí ó, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vem aqui um pouquinho, Mateus, Felipe, aqui do lado. Vem aqui, fica baixadinho um pouco. Vem aqui. Ó, vem aqui, vem aqui, ó. Levanta um pouco. Aí, tá aqui da altura, ó. Só para você entender aqui, ó. O texto aqui, ó. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pronto, obrigado. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, para você entender essa passagem, mostrando, tu és Pedro, ele é Pedro. Jesus apontando, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele é a pedra angular, a pedra verdadeira. Nós vamos estudar sobre isso durante a lição aqui. Bem, aqui também vemos, no tópico do número 1, Cristo fundou a igreja. Após a confissão de Pedro, Mateus 16, que Jesus é o Filho de Deus vivo, revelação do Espírito Santo. Cristo afirma que a igreja seria edificada sobre ele mesmo, a rocha eterna. Mateus 16, versículo 18. Jesus Cristo é a rocha na qual sua igreja está fundamentada. Então, Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada, mas ele é a pedra. Então, a igreja foi fundamentada sobre ele. Em uma construção, a pedra angular, ou pedra de esquina, é a que une duas paredes de um edifício, e ainda pode referir-se à pedra principal de uma fundação. Quer dizer que é Jesus Cristo, essa pedra fundamental, principal, aonde a igreja foi fundada. Por isso, em resposta a Pedro sobre a afirmação de que ele era o Cristo, Jesus confirma, e com um jogo de palavras ainda revela: pois também eu te digo que tu és Pedro, ou seja, Petros, que significa uma pequena pedra, ou pedregulhos, pedras pequenas. E sobre esta pedra que significa rocha, uma grande pedra da fundação, isto é Cristo. É que na tradução dos nomes, você entende assim, que não teria como edificar uma igreja em pedrinhas pequenas, pedregulhos, não, mas uma parede, algo criado, teria que ter a pedra principal, a pedra angular, pedra de esquina, e seria uma pedra grande para edificar. Então, pedrinhas não dariam certo. Então, Pedro seria pedrinhas, mas Jesus é a pedra angular, a pedra onde é fundada a igreja, onde foi fundamentada a igreja. O fundamento da igreja. Diz aqui, isto é, ele mesmo, Cristo, Filho de Deus vivo, edificarei minha igreja. Portanto, ele não estava falando que iria construir sua igreja sobre Petros, a pedra pequena, mas ele estava dizendo que ia construir sobre ele mesmo, a pedra fundamental. Aqui nós vemos aqui um pouquinho à frente, o comentarista dessa lição, pastor Jamiel Lopes,
ele ainda escreve assim: a legítima igreja pertence a Cristo, sobre quem o apóstolo Pedro afirmou: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Atos 4:11. Pedro fala de uma construção, se referindo a uma edificação não em sentido literal, mas a igreja invisível no qual nós estudamos. 1 Pedro 2:6. Aqui ele fala que, segundo os estudiosos, os construtores gregos antigos usavam uma pedra angular fundamental, a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes, no caso, que dava a construção não ficar torta, tal, para que ficasse toda perfeita. Então, quando nós vemos isso, ninguém mais pode... Diz aqui, ó, ele escreve aqui: da mesma forma, a pedra rocha fundamental inabalável sobre a qual a igreja está firmada, que é Jesus, é a divindade e senhoria do nosso Senhor Jesus Cristo, e ninguém mais pode lançar outro fundamento além deste já estabelecido, que é a rocha inabalável, a igreja de Jesus Cristo, em que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra ela. Tópico 2 fala do nascimento da igreja. A igreja cristã iniciou na sua história no âmbito mundial no dia de Pentecostes, isto é, 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo. Então nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, início ali, 2, a descida do Espírito Santo. E ali vemos Deus usando poderosamente Pedro, o Senhor usando, e pessoas falando em línguas, pessoas sendo batizadas. Ali as pessoas, elas falam em línguas dos países que estavam ali. Alguém olhava, ué, mas falando essa língua, outro pensava que eles estavam embriagados. E assim a igreja começou ali a crescer, a se estabelecer. Eles receberam o revestimento do céu e começaram a divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo exerceu um papel fundamental na fundação da igreja. Daí fala assim que exerce até hoje. E aqui nós vemos um pouquinho mais à frente: e estando cerca de 120 discípulos reunidos no cenáculo, orando, línguas de fogo desceram sobre eles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2 e 4. Era necessário que o cristianismo fosse difundido para além da Palestina, e por isso ocorreu aquilo ali que milhares de pessoas aceitaram o Evangelho de Jesus ali e foram cheios da presença do Espírito Santo. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas se converteram, marcando oficialmente o início da igreja cristã. Então, o início ali. 2.1 fala aqui de nova aliança. O Espírito Santo que Jesus enviara chegou no Pentecostes, sinalizando a nova aliança de Deus com o seu povo. O propósito desta é resgatar a humanidade do pecado da morte através de seu Filho. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E assim por diante, os outros textos, para resgatar. A morte de Jesus foi para fazer uma nova aliança e resgatar aquele que havia sido perdido por causa do pecado. A vinda do Espírito Santo aos corações e mentes dos cristãos naquele dia de Pentecostes foi o sinal de Deus de que ele não estava criando um novo povo em Cristo, Gálatas 6,16, que incluía não apenas os judeus, mas igualmente os gentios. Então nós vemos aqui essa nova aliança alcançando todos, judeus, gentios, a todo mundo. O tópico 3, já para encerrar, diz assim: a promessa da volta do Senhor. Jesus prometera que nos prepararia lugar junto a Ele. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 1 até o 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus também em mim. Na casa do meu pai há muitos morados, senão eu vou-lo teria dito, vou preparar o lugar. Aquele texto lá fala de se preparar esse lugar para a morada nossa lá. E que voltaria para buscar a sua igreja. A igreja somos nós, igreja. Aquele que está bem com Cristo no arrebatamento subirá. Que mais que diz aqui? Os cristãos da igreja do primeiro século aguardavam com entusiasmo e fervor da volta do Senhor. Nós também aguardamos. O problema é que nós vivemos tempos hoje, que as pessoas estão não tão fervorosas mais. Estão perdendo o fervor. Vivemos tempos difíceis, considerado como uma das 7 igrejas da Ásia, chamada Laodiceia, que há um tempo de mornidão espiritual. A igreja passa por esse período, embora nós temos visto acontecer
avivamentos em vários lugares e acreditamos nesse avivamento para que pessoas venham a ser alcançadas. Embora vivemos esse tempo terrível de mornidão espiritual, no qual nós esperamos um grande avivamento, como a lição passada do presbítero Carlos Alexandre que comentou, que do avivamento que estava ocorrendo. Momentos difíceis ocorriam avivamentos, porque o Senhor nunca nos deixou. Por isso as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então nós estamos aguardando esse momento de avivamento, no qual a igreja tem passado por problemas sérios. E muitas igrejas têm se tornado grandes empresas, pequenas igrejas, grandes negócios, grandes igrejas, grandes negócios também, e assim por diante. Tá difícil, mas nós queremos um Senhor dono de todas as coisas, que vai reavivar esse povo. Vamos lá. A esperança da volta de Jesus se constitui a base da fé cristã, pois se Cristo não voltasse para buscar a sua igreja, a esperança nele se resumiria apenas a esta vida terrena. Então nós esperamos Cristo, esperamos o Senhor, aguardamos a volta de Cristo, aguardamos o arrebatamento e sabemos que a igreja foi fundada. O fundamento da igreja é Jesus Cristo, o noivo que vai encontrar-se com a noiva, que é a igreja. E aí vão passar as bodas do Cordeiro e vai ser bênção de Deus. Vai ser tribunal de Cristo, vai ser bênção de Deus. Nós cremos nisso. Que você venha aguardar com esperança e acreditar que Jesus, Ele é a rocha inabalável, Ele é a pedra de esquina em que rejeitaram, Ele é a pedra angular, Ele é aquele que vai te alcançar. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Continue orando por nós, pelo Mateus Felipe, meu filho, por mim, pelo Projeto Adonai. Agora o presbítero Emanuel Ribeiro vai estar assumindo lá, porque ele é o meu segundo e vai estar continuando esse trabalho, que já trabalhou comigo há tanto tempo. E vai ser bênção em nome de Jesus. E estaremos aí dia 10 de outubro também tomando posse da igreja, se Deus assim quiser e permitir. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus e assista a lição de jovens para mim. Divulga, por favor, em nome de Jesus para sempre.